às lesões que encontramos na Sue. Então, era um animal com patologias, mas era um animal saudável. Mesmo cheio de infecções, o resistente corpo de Sue impressiona Elizabeth. Ferimentos, infecções e doenças fazem parte da vida. Ou o animal sucumbe à doença, ou o seu sistema imunológico a combate, indicando um animal saudável como Sue. É como um atleta profissional que sofre lesões. Um atleta pode ser extremamente saudável, mas pode ter lesões porque suas atividades forçam a estrutura corporal. Talvez Sue fosse o Michael Jordan dos dinossauros, dominando a cena mesmo com várias lesões. Apesar de ainda não sabermos exatamente por que a expectativa de vida do T-Rex era tão curta, a pesquisa de Elizabeth Regan indica que, quando era vivo, o Tiranossauro Rex enfrentou com sucesso tanto batalhas internas quanto externas. Até recentemente, os paleontólogos especulavam que o Tiranossauro Rex era muito veloz e chegava a correr a mais de 56 km por hora. Mas pesquisas recentes não confirmam estas teorias. O T-Rex, um animal bípede com braços curtos e cauda de mais de 4 metros, tinha que equilibrar muito peso para se movimentar. Como ele fazia isso? E como o tamanho do esqueleto e dos músculos do T-Rex determinavam sua velocidade máxima? Especialista em anatomia e locomoção, John Hutchinson estuda estas questões no Royal Veterinary College, em Londres. Utilizando medidores de aceleração, transmissores GPS e detectores de movimento, Hutchinson recorreu ao maior animal terrestre do mundo, o elefante, para entender a biomecânica da massa, peso e movimento do T-Rex. Os elefantes são animais muito peculiares e provavelmente não vão nos dizer tanto quanto esperamos sobre o T-Rex. Mas eles têm algumas semelhanças interessantes com os dinossauros. Diferentemente de outros animais, eles ficam de pé e se movem sobre patas esticadas. Os dinossauros faziam a mesma coisa? Alguns sim, mas o T-Rex, que tinha quase o mesmo tamanho do elefante, precisava se mover com as patas esticadas como um elefante ou explorava outras possibilidades para ficar em pé e se mover. O elefante distribui seu grande peso sobre 4 patas, enquanto o T-Rex sustentava todo o seu peso sobre apenas 2 patas. Mas para Hutchinson, seja sob 2 ou 4 patas, a equação básica da movimentação de um animal gigante é a mesma. Como ossos e músculos trabalham juntos para mover uma massa tão grande com eficiência? Colocar a massa de um elefante sobre 2 patas levanta uma nova questão sobre o T-Rex. Ele se comportava tão atleticamente como um elefante? Eu acho que ele era um pouco mais atlético que o elefante, mas é uma questão difícil. E para aplicá-la ao T-Rex, primeiro precisamos entender como os animais grandes funcionam hoje. Os dados recolhidos pelos diferentes sensores ligados aos elefantes permitem que Hutchinson reconstitua a maneira como as forças da massa e da gravidade afetam a aceleração e a velocidade dos elefantes enquanto se movem. Hutchinson descobriu que os princípios físicos que determinam a velocidade do T-Rex e dos elefantes são os mesmos. A gravidade os limitaria se tivessem muitos músculos. Com poucos músculos, não sustentariam seus ossos. Seus músculos não produzem força suficiente, eles não podem fazer coisas muito atléticas. E eu apliquei isso ao T-Rex. No começo dos meus estudos, tentei calcular o tamanho que os músculos da perna de um T-Rex deveriam ter para que ele corresse a mais de 40 km por hora. E isso continha a suposição implícita de que a força que os músculos podem produzir, que é diretamente ligada à sua massa, é um fator limitante para atingir uma certa velocidade. Hutchinson calculou que o T-Rex corria bem mais devagar do que se pensava. Não a 40, mas entre 24 e 32 km por hora. Um ritmo de fazer tremer a terra, mas lento. Ainda assim, ele atinge a velocidade de fuga de suas presas favoritas, enormes animais herbívoros que também atingiam velocidades limitadas devido a seu incrível peso.
Transportando seu trabalho do campo para o laboratório, Hutchinson está usando modelos de computador para reconstituir como o T-Rex caminhava e como deveria ter sido sua postura. As pistas estão nas ligações entre os músculos, que são como impressões digitais nos ossos. O que estamos tentando fazer é determinar até que ponto as pernas eram esticadas e o quanto podiam ser dobradas, e ainda serem funcionais para andar e correr. A posição dobrada, não importa o seu tamanho, exige mais atividade muscular e mais energia para sustentar esse tipo de postura. Quando se é um enorme T-Rex, é preciso lutar contra muitas forças diferentes. Para manter o equilíbrio e a mobilidade, Hutchinson acredita que o T-Rex precisava andar com as patas mais esticadas e mais lentamente do que se pensava. Acho que o que faz do T-Rex um animal incrível é o fato dele ser tão diferente das criaturas vivas de hoje. Há uma combinação de características antigas, como as que os crocodilos ainda apresentam, e características novas que as aves herdaram e desenvolveram ainda mais. Ele foi um tipo de quimera, uma mistura do velho e do novo, com traços bizarros. Ele levanta uma questão científica interessante. Como um animal de 6, 7 toneladas andava sobre duas patas? Como podia se mover como uma ave se tinha aquela cauda imensa e outras proporções diferentes em sua anatomia? Ele tinha que ser diferente, mas até que ponto é uma questão interessante. Pesquisas recentes forneceram aos cientistas uma nova perspectiva da fisiologia do T-Rex. Mas e quanto ao seu comportamento? Como podemos descobrir alguma coisa se tudo o que restou depois de 65 milhões de anos são ossos? O leito de ossos em que Sue foi encontrada também continha os restos de vários T-Rex, incluindo um filhote. Este leito e outros no Canadá e no estado de Montana estimularam os paleontólogos a pensar sobre a vida social do T-Rex. Ele seria mesmo um caçador solitário, como sempre acreditamos? Phil Curry descobriu evidências que desafiam esta visão. É quase certo que os tiranossauros eram animais sociais. Podemos concluir isso examinando o leito de ossos do Albertossauro ou de Sue, onde havia partes de 4 esqueletos no mesmo lugar. E todos morreram ao mesmo tempo, o que sugere que esses animais ficavam em grupos sociais. Se um tiranossauro já era suficientemente assustador, por que eles precisavam andar em grupos? O fato de termos encontrado desde animais pequenos até animais muito grandes sugere que eles tomavam conta dos filhotes. Essa interpretação indica que eram animais sociais. Phil Curry acredita que os T-Rex não só viviam dentro de uma unidade familiar protetora, como também caçavam juntos, empregando uma estratégia similar à dos lobos de hoje. Havia um tipo de estratégia coletiva de caça. E isso faz um certo sentido, porque hoje em dia vemos isso em predadores modernos que andam em bandos. E sabemos que isso é especialmente importante se o que está se caçando são animais que andam em grandes manadas. Sabemos que dinossauros bico de pato e dinossauros ceratopsianos tendiam a andar em manadas enormes de centenas ou milhares de animais. Provavelmente era uma estratégia para se proteger dos predadores. Os cientistas podem apenas especular como o T-Rex agia dentro de um grupo social. Mas a descoberta de que espécimes de diferentes idades andavam juntos pode sustentar a teoria de que os Tiranossauros Rex caçavam em bandos. A imagem do T-Rex como um predador solitário está dando lugar ao retrato de um grupo com diferentes gerações de uma espécie altamente social. Em um esforço para ampliar a compreensão dos fósseis de dinossauro, paleontólogos apelaram para recursos avançados de outras disciplinas. O paleontólogo Chris Brochu coordena um estudo sobre Sue, o maior T-Rex já encontrado. Meu trabalho era escrever uma descrição completa, uma descrição monográfica do esqueleto da Sue, por dentro e por fora, com base na observação do esqueleto, em comparações com outros esqueletos de terópodes que eu já tinha examinado, e em dados que obtivemos com exames de tomografia computadorizada de alta resolução.
Nós geramos um conjunto de 748 lâminas. Cada uma delas tem 2 milímetros de espessura, da ponta do nariz à traseira do crânio. A tomografia computadorizada gerou uma imagem de 360 graus e permitiu uma visão em seção transversal do interior do crânio, como fatias digitais de um pão de forma. Fatia por fatia, os paleontólogos puderam analisar o crânio tridimensional e determinar o tamanho do cérebro do T-Rex. Acredita-se que ele tinha aproximadamente 30 centímetros de comprimento e volume equivalente a 1 litro. Uma das características do Tiranossauro Rex e dos tiranossauros é que eles não tinham cérebros grandes. Se observarmos o cérebro do T-Rex, é desse tamanho. Parece grande perto do nosso, mas é dessa grossura. E não é muito impressionante, mas devia ser bem impressionante na época. E um aspecto importante do cérebro não é o seu tamanho, mas como você o usa, é claro. O estudo da arquitetura do crânio revelou pistas inéditas de como os sentidos do T-Rex